Vamos trabalhar agora então com as coordenadas de um vetor. Ou seja, todos os cálculos que a gente for fazer daqui para frente envolverão as coordenadas do vetor. A gente vai ver agora as contas no plano e depois a gente vê como ficam essas operações no espaço, ou seja, no R3. Então vamos tomar um vetor V com a origem na origem do sistema e extremidade num ponto qualquer do plano. Então vamos supor que a extremidade seja um ponto qualquer de coordenadas V1 e V2. V1 eu vou marcar no eixo X e V2 no eixo Y. Então, esse vetor V, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Ele é um vetor cujas coordenadas do eixo X é V1 e a coordenada do eixo Y é V2. Ah, Antônio, como é que eu sei quando eu olho para cá e sei que eu estou falando de um vetor e não de um ponto, né? Desse ponto P aqui, porque esse ponto P tem as mesmas coordenadas que o vetor. Bom, porque sempre vai vir a palavra vetor ou vai vir indicado que é um vetor aqui para designar, para não confundir com ponto. Alguns autores até usam, para não confundir vetor, ele nem coloca a seta e usa essa notação. Aí automaticamente a gente sabe que isso aqui é um vetor e não um ponto. Porém, em álgebra linear, se isso aqui, se V1 e V2 forem vetores, isso aqui significa produto escalar, que a gente vai ver mais à frente, aí a confusão está feita. Mas o interessante é que, ao olhar para isso aqui, com essa simbologia, automaticamente a gente sabe que isso é um vetor e não um ponto. Aí eu não precisaria colocar a seta aqui dizendo, isso aqui é um vetor. Mas sempre vai vir indicado a setinha em cima aqui, para não confundir com ponto. Bom, Antônio, mas e se o vetor estiver solto no espaço, como é que eu posso, né? Um vetor que solto no plano, na verdade, no espaço, tanto faz, que com coordenadas PQ, né? Com extremidades PQ, P coordenadas x1, y1 e Q x2, y2. Bom, esse vetor, que eu vou chamar de U, para que eu determine ele, é o vetor PQ, né? Começa em P e termina em Q. Ele é simplesmente Q menos P. Ou seja, é a diferença das coordenadas do ponto Q menos o ponto P. A gente já vai ver o porquê que é isso, tá? É ponto final menos ponto inicial. O que daria x1, x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1. E aí, essa aqui seriam as coordenadas do nosso vetor com centro na origem. Ao trazer esse vetor para a origem, essa aqui seriam as coordenadas dele. Vamos ver então no GeoGebra como é que eu posso representar aqui, de fato, esse vetor, quando eu trago para a origem, essas aqui vão ser as coordenadas dele. Vamos ver agora então o que acontece quando eu trago a origem e o vetor para a origem do sistema. A gente vai observar que as coordenadas do vetor não vão mudar. Então eu tenho o vetor aqui com origem P e extremidade em Q. As coordenadas estão marcadas aqui embaixo, x1 do ponto P, y1, x2 e y2 do ponto Q. Eu pedi para o GeoGebra marcar aqui o tamanho da projeção do vetor V no eixo x e no eixo y, para mostrar que quando eu desloco o vetor mantendo a direção e o sentido, o tamanho dessas projeções não altera. E também as coordenadas do vetor não alteram. A gente sabe que as coordenadas do vetor V, como a gente viu há pouco, é x1 menos x2 menos x1, que é esse cara aqui, e y2 menos y1. E aí o que acontece agora quando eu trago o vetor para a origem? Observem que o módulo dessas coordenadas, dessa projeção e dessa projeção não se altera. O tamanho disso aqui não se altera, porque eu estou mantendo aqui o tamanho do vetor. Observem que ele sempre vai se manter em 4. Então, quando eu trago o vetor para a origem, o meu x1, y1
vão ser 0, 0, porque o meu ponto P agora está na origem, e a extremidade do vetor continua sendo o ponto Q. Por mais que o ponto Q tenha mudado de coordenadas, que as coordenadas agora são outras, como isso aqui foi mantido, a diferença x2 menos x1, y2 menos y1 vão ser as coordenadas do meu novo vetor deslocado, que na verdade é um representante do original. Então o vetor não é um ente fixo, assim como um ponto ou como uma reta no plano, no espaço. O vetor eu posso mover ele para qualquer lugar, desde que eu mantenha módulo, direção e sentido. Eu posso pegar qualquer representante desse conjunto de vetores que tem a mesma módulo, direção e sentido para fazer o meu estudo. Então eu peguei um representante daquele vetor original e trouxe ele para a origem. E aí fica mais fácil de estudar esse vetor, porque as coordenadas desse vetor agora são exatamente as coordenadas do ponto Q. Um vetor pode ser escrito de várias formas, tá? A gente pode escrever o vetor V na forma de par ordenado, pode ser no R3. Ele pode vir na forma, então vou botar aqui par ordenada. Ele pode vir na forma matricial. O GeoGebra usa essa forma matricial. Pode ser na forma de coluna ou na forma de linha. Na forma de linha a gente não coloca, então a gente só coloca as entradas da matriz na forma, né, cada entrada dessa daqui numa coluna. Então V1, V2, V3, sem separar por vírgulas nem nada. Ou na forma de coluna. V1, V2 e V3. Então, isso são formas de representar um vetor. Algumas vezes é útil representar o vetor na forma matricial. As operações ficam mais simples. Vamos ver agora então como adicionar vetores usando suas coordenadas. Digamos que eu tenha dois vetores. Vetor V com coordenadas V1, V2. Alguns autores usam Vx, Vy para indicar que a primeira coordenada é no eixo x, a segunda é do eixo y, mas a gente sabe sempre que a primeira coordenada é do eixo x, a segunda do eixo y. Se tiver uma terceira do eixo z, né? E um vetor W de coordenadas W1, W2. Então, a soma V mais W é dada por... Assim como se eu fosse somar dois pontos, né? As coordenadas de dois pontos no plano. Uma vez que esses vetores podem estar com a mesma origem na origem dos sistemas, então isso aqui se confunde com um ponto, isso aqui com outro, e aí a soma é somar as primeiras coordenadas de V e W, e depois as segundas coordenadas V2 mais W2. Se for uma diferença, V menos W, V1, V2, menos W1, W2, V1 menos W1, V2 menos W2. Então, só prestando atenção, né? A soma e a diferença de vetores, o resultado é um vetor, não é um número. Soma de vetores resulta num vetor. E a adição e a diferença de vetores também resulta num vetor. Aí a multiplicação por escalar, como a gente viu há pouco, né? E a multiplicação por escalar, que a gente já viu em outra aula, multiplicar, né? Um vetor por um escalar qualquer, então seja V, sejam V igual a V1, V2 e alfa um escalar.
Quando a gente fala escalar, é um número real, tá? Então, a multiplicação alfa vezes o vetor v é alfa que multiplica v1, v2. Ou seja, ele vai multiplicar coordenadas a coordenadas. É alfa v1, alfa v2. Então, cada coordenada do vetor fica multiplicado por alfa. Ou seja, eu encontro um múltiplo desse vetor, né? Então, se o vetor v tinha módulo k, quando eu multiplico por alfa, o módulo do novo vetor, de alfa vezes v, vai ser módulo de alfa vezes k. Porque o alfa pode ser negativo e o módulo do vetor tem que ser positivo. Então, só lembrando, quando eu multiplico um vetor por um escalar, o resultado continua sendo um vetor. E o módulo desse cara aqui, que a gente já vai ver como calcula agora, é o módulo de v vezes o módulo de alfa, porque o alfa às vezes pode ser negativo, né? Se o alfa for zero, o resultado vai dar módulo de zero. Então vamos ver o módulo, como calcular o módulo de um vetor. Então vamos ver agora como calcular o comprimento de um vetor, ou seja, o módulo, também chamado de norma de um vetor. Dependendo do autor que a gente estude, na álgebra linear é muito chamado de norma. Então a gente está calculando o comprimento do vetor. Então, se o vetor tiver, não importa se o vetor está na origem ou não do sistema, mas se o vetor estiver na origem do sistema coordenadas, então aqui está o meu vetor v, com coordenadas v1 e v2. Opa, v2, aqui está o meu vetor v. A gente indica o módulo do vetor v entre duas barrinhas. E é dado pelo seguinte, o módulo é o tamanho do vetor. Então, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, a hipotenusa desse triângulo é o módulo do vetor. Então, nada mais justo do que usar Pitágoras para calcular o módulo desse vetor. Ah, Antônio, se o meu vetor for no espaço, né? Se V tiver coordenadas V1, V2 e V3 não for no plano, o que muda? Não muda nada. Ele seria a diagonal de um paralelogramo, digamos assim, e a gente pode mostrar facilmente que a diagonal desse cara vai ser raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. É fácil de mostrar que quando eu estou no espaço, o módulo do vetor também continua sendo isso aqui. Vamos ver agora então como calcular o módulo do vetor v aqui, que é um vetor no R3 de coordenadas V1, V2, V3. Observem que V é a diagonal desse paralelepípedo aqui. Então, a gente calculando a diagonal do paralelepípedo, automaticamente tem o módulo do vetor v. A gente vai começar então, como eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? A gente vai começar calculando o tamanho desses catetos, ou seja, o módulo de U e o módulo de W. Observem que o módulo de U está no plano XY. Ele tem coordenadas V1 e V2. A coordenada Z é 0. Então, o módulo de U é raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E o módulo de W, observem que o W eu posso pegar um representante dele aqui sobre o eixo Z. Ó. Ou seja, esse carinha aqui é V3, eu chamei de V3. E aí, ele vai ter coordenadas 0, 0 e V3. Então, o módulo de W é nada mais que raiz quadrada de V3 ao quadrado. Posso deixar assim, não precisa eliminar a raiz aqui e botar módulo de V3, que no fim das contas a gente vai chegar na mesma resposta. Então, o módulo de V, no fim das contas, o módulo de V é a hipotenusa desse triângulo. Então, ele vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados catetos, ou seja, do módulo de U ao quadrado mais o módulo de W ao quadrado. Então, o módulo de V vai ser raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, mais
o w ao quadrado, o módulo, né, que é v3 ao quadrado. Portanto, assim, a gente determina o módulo no vetor no R3. Se fosse no R4, com n coordenadas, é só ir adicionando mais coordenadas aqui ao quadrado. V4 mais V4 ao quadrado e assim por diante. Vamos ver então agora as propriedades de vetores. Sejam 3 vetores, u, v e w, e 2 escalares alfa e beta, são válidas as seguintes propriedades. Vamos ver a primeira então, que é a chamada propriedade comutativa da adição. Se eu tenho 2 vetores u mais v, a soma u mais v é igual à soma v mais 1. Ou seja, a soma comuta. Como é que a gente pode demonstrar essa propriedade? Da seguinte forma. Sejam u um vetor com n coordenadas. A gente não sabe se está trabalhando no plano, no espaço, no Rn. Então, o 1, o 2, o n. E o vetor v também com n coordenadas. Ou seja, se a gente demonstrar para o Rn, ali, quando n for 2, quando n for 1, aí seria escalar, a gente estaria nos reais, né? Não estaria falando de vetores. V1, V2, Vn. Com n igual a 1, 2, e assim por diante. Bom, então vamos lá somar. A soma u mais v vai ser igual ao vetor u, que tem coordenadas u1. A gente só sabe trabalhar com as operações nos reais. Por enquanto a gente não sabe ainda que a adição nos vetores comuta, né? Então a gente quer demonstrar isso. Uma vez tendo demonstrado, a gente vai saber que é verdadeiro. V1, V2, Vn. Então, a gente sabe que a soma de vetores é somar coordenada a coordenada. Vou botar aqui em amarelo, parênteses. E aí, então, eu vou somar a primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda com a segunda. E vou obter um vetor. A soma de vetores continua sendo um vetor. Então, vai ser a primeira coordenada de u com a primeira coordenada de v, v1, a segunda coordenada de u com a segunda coordenada de v, e assim por diante, até a última coordenada de u com a última coordenada de v. Até eu pegar aqui a última coordenada e somar com a última coordenada. Observe agora que isso aqui, ó, não é mais um vetor, isso aqui é um número real. Cada coordenada dessa aqui é um número real. Essa coordenada. Isso aqui são tudo números reais. E a gente sabe que nos reais, a soma comuta nos reais. E assim por diante para cada coordenada. Então eu posso trocar dentro aqui do vetor a ordem das coordenadas. Então, aquela soma u mais v que a gente tinha vai ficar um vetor com as seguintes coordenadas: v2 mais u1 .
Então, a soma U mais V vai ser o seguinte, né? Como vai trocar a ordem aqui dentro desses números reais, eu vou ficar com V1, um número não é um vetor, né? V1 mais U1, depois V2 mais o 2 e assim por diante. Até Vn mais o n. Só que se a gente olhar para isso aqui, dentro desse parênteses aí, o que a gente pode observar? Que, na verdade, é uma soma de dois vetores, onde o primeiro vetor tem as coordenadas em verde, que a gente pode escrever como sendo um vetor de coordenadas V1, V2, Vn, mais um segundo vetor com as coordenadas em azul, porque observem, eu posso manter então um vetor com as primeiras coordenadas, com as coordenadas aqui em verde, e um segundo vetor com as coordenadas em azul. E observe que isso vai dar exatamente a soma V mais U. Então, a soma U mais V U mais V é igual à soma V mais U, que era o que a gente queria demonstrar, ou seja, a soma de vetores comuta. Dá para fazer mais rápido, não ser tão detalhista, né? Mas está aí então a demonstração que a soma de dois vetores comuta. Vamos ver então as próximas propriedades. A próxima propriedade diz que se eu somar três vetores U mais V mais um terceiro vetor W, só lembrando que são vetores, né? Então, se eu somar três vetores, ou seja, a soma é associativa. U mais V mais W é a mesma coisa que U mais V mais W. A demonstração é análoga ao item 1. Basta designar os vetores com coordenadas, somar, mudar a ordem dentro dos vetores. Nos reais também vale a propriedade associativa, e aí eu chego nessa resposta. A terceira propriedade é a do elemento neutro da adição, ou seja, U mais o vetor nulo é a mesma coisa que o vetor nulo mais U, que dá o próprio vetor U, o elemento neutro aqui da soma. Também existe o simétrico de um vetor, né? Ou seja, U
mais menos U, ou o oposto, é a mesma coisa que o vetor nulo. Ou seja, é um vetor que somado com ele mesmo resulta no vetor nulo. Observe, não é um número zero, é um vetor nulo, ou seja, um vetor cuja todas as entradas são iguais a zero. Quinto item, se eu pegar os escalares alfa e beta, alfa vezes, então, alfa e um vetor que já está multiplicado por outro escalar. Então, aqui eu tenho, dentro do parênteses, um vetor que foi multiplicado por um escalar. Então, eu posso botar esse escalar em evidência e multiplicar fora do parênteses, ou seja, alfa vezes beta, que multiplica 1. Então, eu posso botar o escalar em evidência e multiplicar depois com o vetor. Então, isso também é válido. Sexta propriedade, que se eu tenho um escalar alfa que multiplica a soma de dois vetores, vezes um vetor U mais um vetor V, vale a propriedade distributiva. Isso é alfa vezes U mais alfa vezes V. Não tem beta aqui. Vale a distributiva. Propriedade 7. Se eu tenho alfa mais beta vezes U, também vale a distributiva. Aqui com relação a U, né? O U vai multiplicar alfa e beta, ou seja, fica alfa vezes U mais beta vezes U. E propriedade 8, se o escalar se um desses escalares, né, for 1, multiplicado pelo vetor U, dá o próprio vetor U, ou seja, cada coordenada vai ser multiplicada por 1, não vai alterar o vetor. Então, provavelmente na lista de exercício vocês vão ter algumas dessas propriedades, ou todas, para que vocês demonstrem. Bom, vamos ver agora então como encontrar o versor de um vetor. Seja um vetor qualquer, vamos fazer aqui no R2, mas vale para o Rn. Então, digamos que eu tenho um vetor V, de módulo qualquer. O módulo de V, a gente sabe que o módulo de V a gente designa por módulo de V, também chamado de norma, né? Que é a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E a gente chama de vetor unitário o vetor que tem módulo 1. Então, um vetor unitário U é aquele cujo módulo é 1, ou seja, o módulo de U é igual a 1. Então, o que seria um versor de um vetor? Seria um vetor
digamos, o versor do vetor V aqui, seria um vetor que mantenha a mesma direção e sentido de V, porém tenha tamanho igual a 1. Então, eu quero achar um vetor que tenha a mesma direção e sentido que V, porém o tamanho dele tem que ser uma unidade de comprimento. Bom, como é que a gente pode fazer isso, né? Bom, da seguinte maneira. Um versor de V, então quando eu falo a palavra versor, automaticamente vem à minha mente que isso é um vetor, porém em módulo 1. Então, um versor de V é simplesmente o vetor U, tal que eu pegue o próprio vetor V e divida pelo módulo de V. O módulo desse vetor aqui vai ser igual a 1. Observem, a gente pode fazer o seguinte. O que é V sobre o módulo de V? Ora, vai ser um vetor cujas coordenadas vai ser V1 dividido pelo módulo de V, que é a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Observe que V sobre o módulo de V vai ser um vetor onde a primeira coordenada V1 vai ser dividida pelo módulo, né? Então, todas as coordenadas do vetor aqui vão ser divididas pelo módulo. Ou seja, o módulo de V aqui é um escalar, né? V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. A coordenada V2 também vai ficar dividida pela raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Esse aqui é o meu vetor U. Bom, só que observe o seguinte. Esse carinha aqui de baixo, isso aqui é um escalar. E a gente viu que quando eu tenho um vetor onde cada coordenada está multiplicada por um escalar, eu posso botar em evidência aqui. E aí vai ficar multiplicando simplesmente o vetor V, V1, V2. Bom, então agora vamos calcular o módulo de U para ver o que vai acontecer. O módulo de U então, o que vai ser o módulo de U? É um número, né? Onde esse escalar aqui eu posso manter ele, tá? Simplesmente o módulo disso aqui eu vou manter. Que é um escalar, eu vou elevar ao quadrado, depois eu vou botar em evidência, dá na mesma. E aí vou tomar um módulo só do vetor V, só que o módulo desse cara aqui é simplesmente a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Bom, mas então eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, né? Então, isso aí é igual a 1. Então, sempre que eu quiser encontrar o versor de um vetor, ou seja, eu tenho um vetor com coordenadas qualquer, que não é unitário. Se ele for unitário e eu fizer isso aqui, o resultado vai dar 1 de qualquer jeito. Vai continuar sendo unitário. Então, eu tenho um vetor que não é unitário e quero transformar ele em um vetor unitário, porque isso tem bastante aplicação, bastante utilidade na física. Então, o que eu faço? Eu pego simplesmente cada coordenada do vetor e divido pelo módulo desse próprio vetor. Isso vai transformar esse vetor em um vetor unitário. Esse novo vetor que eu vou encontrar tem mesma direção e sentido que o vetor anterior, porém tem módulo 1.